Olá, pessoal. Então, estamos de volta. Demorou um pouco, mas finalmente está acontecendo. A parte 2, então, daquele workshop focado na preparação para o exame F5 101, né, o 101, que seria o primeiro exame da linha de certificações da F5, a base, né? Então, esse é um pré-requisito para praticamente todas as certificações que a F5 oferece hoje. E eu acho que mais importante até do que a própria certificação, de obter a certificação, é conhecer também o produto, as opções, as tecnologias envolvidas, e porque isso ajuda de qualquer forma. Não vou falar que na mesma linha da Cisco, quando você aprende, por exemplo, ou você estuda para obter uma certificação da Cisco, aquilo que você está aprendendo pode ser aplicado para diversos vendors. E com a F5 não é muito diferente, porque quando a gente fala de balanceamento de carga especificamente, aquilo que a gente aprende, que os conceitos, né, e mesmo as tecnologias envolvidas, né, nesse processo, elas podem ser aplicadas nos mais diversos cenários. Por exemplo, Amazon AWS, ela tem um load balancer ali, né? Microsoft Azure também tem um load balancer. Então, quando você já está mais familiarizado com esse tipo de conceito, você consegue escolher melhor, por exemplo, qual é o método de balanceamento que vocês vão utilizar, ou mesmo responder perguntas do tipo, por que que eu preciso de balanceamento de carga, né? Minha vida até hoje foi tão bem sem, por que que de repente agora é necessário? Bom, a sua vida foi relativamente bem sem até esse momento, porque você não sabia que estava usando, a verdade é essa. Porque o balanceamento de carga existe já há muitos e muitos anos, não é nada novo. O que muda, eventualmente, são as tecnologias, os processos envolvidos e, logicamente, a performance, né? Mas vamos então voltar aqui para o nosso workshop. Nessa parte de hoje, né, do workshop, eu vou falar basicamente da essência do balanceamento de carga, que é o que o exame 101 da F5 cobra. Ele cobra o básico do balanceamento. Ele não quer que vocês avancem para tópicos mais avançados ou nada disso. Então, eu vou tentar cobrir aqui os conceitos mais básicos em cima de balanceamento e a gente encerra então por hoje. Então, o foco hoje é balanceamento. Eu não vou entrar ainda nos aspectos de segurança, por exemplo, e alguns outros que a gente vai falar no próximo. Então, a ideia inicial desse workshop era fazer 2 sessões, né? Tanto que o original era 1 de 2. Isso já mudou, eu acho que tem que ser mais, talvez até 4 sessões. Então, essa seria a segunda. Vai ter mais uma terceira, que vai falar da parte de segurança. E acho que talvez uma quarta parte, que seria o encerramento, né? E a parte também de alguns tópicos que eventualmente ficaram faltando. No final dessa discussão que a gente vai ter hoje, eu vou apresentar alguns exemplos de perguntas relacionadas ao exame com relação a esse tópico específico. Então, vocês vão conseguir entender ou visualizar, pelo menos, qual é o tipo de pergunta que o exame vai cobrar de vocês relacionado à parte de balanceamento, por exemplo. Lembrando que os exames da F5, eles são sempre múltipla escolha, não existe nada dissertativo, vocês não têm que escrever nada, não existem laboratórios, existem sim estudos de caso, como eu já comentei na primeira parte desse workshop, e existem alguns cenários, né? Então, não são labs propriamente dito, mas são situações que são apresentadas a vocês, aonde às vezes eles colocam alguns requisitos e vocês, com base no conhecimento de vocês dos produtos e das tecnologias envolvidas, vocês devem então encontrar qual que é a melhor resposta para aquela questão específica, tá bom? Então, vamos em frente, então, com nossa discussão de hoje. Esses slides aqui que eu estou usando são os slides que eu montei para alguns clientes, né, que foi oferecido esse tipo de workshop no passado. Então, às vezes eu faço alguma modificação nesses slides, mas essencialmente são os mesmos, então eles estão em inglês, mas, logicamente, eu vou estar aqui falando com vocês em português, tá ok? Então, seguindo em frente aqui, vamos começar, então, com a parte dos conceitos básicos, né? Então, o que são certos elementos dentro do processo de balanceamento.
Então, a gente começa com um aspecto mais básico, que seriam os nós. Eu não vou traduzir, eu acho que uma bobagem traduzir os termos, tá? Então, eu vou falar nodes. Eu não gosto dessa ideia de traduzir termos, nunca gostei quando eu também focava muito em Cisco. Em tecnologia, no geral, eu acho que os termos têm que ser mantidos na língua original. Na maioria dos casos é o inglês, e eu acho que tem que ser mantido dessa forma, tá bom? Então, eu não vou traduzir, por exemplo, não vou chamar o Virtual Server de servidor virtual e nada disso. Eu acho que causa mais confusão. Então, eu vou manter os termos na língua padrão, que é o inglês, mas as explicações e exemplos e etc. vão ser dadas em português, tá bom? Então, seguindo aqui. Qual que é o conceito de nodes? Nodes, quando a gente está falando da parte de balanceamento de carga, especificamente relacionado a F5, basicamente é o elemento de camada 3, né? Ou seja, a gente continua com aquele mesmo conceito do Cisco, etc., que são o modelo multicamadas OSI ou TCP/IP, dependendo do contexto, e existem as camadas. Então, isso vocês têm que saber, é parte do conhecimento do exame, como foi discutido na primeira sessão que nós tivemos. Eu não vou passar com a questão do OSI, etc., porque eu acho que isso é o conceito de rede, e vocês, imagino eu, já têm essa carga, né, da parte de rede, e eu vou focar mais na parte de aplicação, a parte que não é muito relacionada aos conceitos de rede em si. Então, endereçamento IP, a parte de TCP/IP e OSI, né, isso faz parte dos requisitos para o exame 101, e vocês têm que saber. Então, se vocês ainda não, se você está vendo esse vídeo e ainda não está muito familiarizado com o conceito de OSI ou de TCP/IP, vai atrás, porque é parte do blueprint desse exame. Aí vão ter questões relacionadas a isso. Endereçamento IP também, não tem que saber de trás para frente, como são os exames da Cisco, mas tem que saber o básico, né? Então, a questão, por exemplo, de máscaras e quantas redes essa máscara, por exemplo, produz, esse tipo de coisa tem que saber, tá? Então, voltando aqui para o nosso papo, né? Questão dos nodes. Nodes, então, em termos de definição dos padrões F5, o node seria o endereço IP, ou a camada 3, né, que define o elemento que vai participar do processo de balanceamento de carga. Normalmente são os servidores, né? Então, você tem um cliente que está acessando uma certa aplicação, essa aplicação ela se encontra configurada em um ou mais servidores, o endereço IP desses servidores é o que a gente chama de node dentro dos conceitos da F5. Tem que saber isso, tem que lembrar disso. Tá? Mesmo quando vocês estiverem num ambiente mais operacional, que não tem nada a ver com o exame, esse tipo de conceito é fundamental. Precisa saber, porque na parte de configuração de um Big IP, que é um dos produtos da F5, vão aparecer eventualmente elementos configuráveis como os nodes, e vocês têm que saber o que é, né? A que aquilo está se referindo. Normalmente aos servidores que estão hospedando as aplicações que estão no background, tá bom? Então, aqui nesse slide, né, nós temos um exemplo bem simples, né? Temos então aqui um elemento da F5, que seria o Big IP aqui no caso, né? Então, que aparece aqui. E embaixo nós temos 3 servidores. Então, existe o conceito de balanceamento aqui. Eu tenho um cliente, por exemplo, ele acessa o Big IP, acho que tem isso parte da animação já. Enfim, ele acessa, né, o Big IP aqui, e o Big IP então fala, bom, essa conexão vai ser balanceada, eu vou jogar essa conexão, vamos supor, para o primeiro servidor que está aqui. Um outro usuário acessa o Big IP, essa conexão então é balanceada, vamos supor, para o segundo. E um terceiro usuário acessa aquela aplicação e aquela conexão é então balanceada para o terceiro. Só um exemplo bem simples, né? Mas essencialmente é isso que é o balanceamento. Eu tenho, então, várias conexões chegando no lado cliente, né? Então, fazer aqui uma divisão, cliente e servidor, né? Então, aqui a gente tem o lado cliente e aqui embaixo a gente tem o lado servidor, certo? Várias conexões chegando no lado cliente e essas conexões vão ser balanceadas no lado servidor. O elemento que vai cuidar desse balanceamento é no nosso caso, porque a gente está falando do exame 101, é um Big IP da F5. O Big IP é só o nome do produto, né, da plataforma. Então, o tráfego chega nesse Big IP, o Big IP, então, baseado nas configurações que nós vamos fazer, ele vai, então, determinar qual desses 3 servidores que vai receber aquela conexão específica. O balanceamento, ele é normalmente feito em cima de conexões, não em cima de pacotes, né? Então, a gente não trabalha com esse conceito de balanceamento por pacote.
pacote, porque para aplicação não faz sentido. Né? A gente trabalha com um stream, né, que seria a conexão TCP, que é estabelecida pelo cliente a uma determinada aplicação, e enquanto o cliente tiver com essa conexão estabelecida, todo o tráfego vai para o mesmo servidor. Né? Se o cliente começa a abrir múltiplas conexões, eventualmente ele vai ter várias conexões abertas para diversos servidores no back-end, certo? Mas o balanceamento normalmente é feito em cima de conexões, não em cima de pacotes ou outros elementos, tá bom? Então aqui, os nodes, né, dentro desse slide que a gente está vendo, né, que eu estou compartilhando com vocês, seriam os IPs 172.16.20.1, 20.2 e 20.3. Percebam que o conceito de node, ele não tem nenhuma relação com porta lógica ou a aplicação em si, que está sendo executada em cima daquele servidor, certo? É apenas o endereço IP. Por isso, node. Então, node nunca tem nada referenciando a aplicação em si. Eu não sei que a aplicação que está rodando em cima daquele node ainda, porque eu não tenho o conceito de porta lógica ou de mais nada em cima das camadas superiores que me deem uma dica de qual é a aplicação em si. Tá bom? Então, node é apenas a camada 3, apenas o endereço IP. Ah, mas pode ser endereço IPv6? Pode ser IPv6. Aqui nos exemplos que a gente vai usar, e para o exame, o foco sempre é IPv4, mas é lógico que pode ser usado IPv6 também, 100% suportado, tá bom? Então, seguindo aqui. Outros conceitos, né, outros elementos. Então, a gente acabou de tratar do node. Agora, tem um outro elemento que chama pool member. Né? Então, o que é o pool member? O pool member seria já um elemento definido na camada superior. Então, node é camada 3, certo? Apenas o endereço IP. O pool member já está numa camada acima, que é a camada 4, TCP ou DP. Então, aqui a gente já começa a tratar de portas. Né? Esse slide, ele não está ainda mostrando isso, mas... Deixa eu só passar aqui. Pronto. Né? Então, o que está em azul ali, não o que está em preto, o que está em preto são os nodes, voltando, né, ao slide anterior, e o que está ali embaixo agora, que apareceu em azul, são os pool members. Percebam que o pool member nada mais é do que o node mais a porta lógica que é usada pela aplicação para estabelecimento da conexão. Pode ser UDP, pode ser TCP, depende da aplicação. Os dois são suportados e balanceamento de carga é válido para os dois tipos de conexão, seja UDP, seja TCP, tá bom? Então, mais um conceito para a gente lembrar. Então, pool member seria, então, o conceito, né? Sempre tenta mapear isso para as camadas do TCP/IP. Né? Então, node, camada 3, pool member, camada 4. Então, a gente tem aí o conceito de porta lógica, certo? A porta que eu vou usar para me conectar com aquela aplicação que está sendo executada no back-end, ali naquele servidor, certo? Posso ter mais de uma aplicação sendo executada em cima de um mesmo node, em cima de um mesmo servidor? Pode. É o exemplo que está sendo apresentado aqui para vocês. Se vocês olharem, né, eu tenho dois tipos de aplicação aqui. Eu tenho a aplicação HTTP e eu tenho uma outra aplicação que é HTTPS. Ah, mas não é tudo a mesma coisa? Teoricamente, sim. A gente... não é um protocolo diferente, né? A questão do HTTP e HTTPS, né? Muita gente pensa, mas HTTPS é uma coisa completamente diferente. Não, é tudo HTTP, no fim. Né? A diferença é o quê? O HTTPS é o HTTP encapsulado numa camada de segurança, que é o SSL, ou TLS. Né? Então, basicamente, o protocolo é o mesmo, o protocolo de camada de aplicação continua sendo o HTTP, mas o HTTPS recebe um envelopamento, né, que é a criptografia que vai transmitir, então, esse pacote fim a fim de forma criptografada por questões de segurança. Agora, o protocolo em si é o mesmo. Só que a porta lógica é diferente. Né? Então, a porta lógica que nós usamos para o HTTP é a porta 80, por default, por padrão, e a porta lógica do HTTPS é a porta 443, que é a porta SSL ou TLS. Certo? Então, são duas portas lógicas diferentes. Para efeitos de servidor, é como se fossem duas aplicações diferentes sendo executadas. Então, quando você vai configurar o seu servidor web, por exemplo, a sua aplicação ela pode receber conexões tanto na porta 80 quanto na porta 443. Mas, para efeitos de servidor, quando você vai configurar isso no Apache ou no Nginx, por exemplo, que são servidores web ou qualquer outro, você tem que fazer duas configurações. Você vai ter a configuração
que responde ao tráfego na porta 80 e vai ter uma outra configuração, como se fosse um outro serviço, que responde à porta 443. Então, para todos os efeitos, em termos de balanceamento, você está balanceando dois serviços distintos em cima de um mesmo node. Ah, mas só funciona com HTTP? Não, pode ser qualquer tipo de aplicação. Eu posso ter, por exemplo, em cima de um mesmo node, uma aplicação HTTP rodando, posso ter FTP também, posso ter e-mail rodando, ou qualquer outra aplicação que seja, né? Não precisam ser só essas mais conhecidas, pode ser qualquer coisa. E o node, então, o endereço IP é o mesmo, mas as portas lógicas vão ser diferentes para cada aplicação que você está executando em cima daquele node, tá bom? Então, voltando ao conceito de pool members. Lembre-se, então, pool members, node mais porta lógica. Importante lembrar disso. Conceito de pool, né? Acho que o pool ainda não entrou aqui no slide, mas, na verdade estava aqui, né? Pools and pool members. Então, pool e pool members. Eu cobri com vocês o pool member. Vamos falar um pouco do pool. O que é o pool? O pool é o grupo, né? O agrupamento aqui de pool members. É o que vai, de fato, executar o balanceamento. Então, dentro de um pool, né, ou seja, um agrupamento, eu posso ter apenas um servidor ou um pool member, eu posso ter 10 pool members, né, depende de quantos você vai usar para fazer o balanceamento. Se você tem apenas um pool member, você não tem balanceamento, concorda? Todo o tráfego que chega no lado do cliente, ele atravessa o Big IP e vai para o único pool member que tem disponível. Então, desculpem. Então, não tem balanceamento. Se só tem um pool member, você não tem balanceamento. Quando você tem mais de um, 2, 3, 10, 20, 100, você tem, então, balanceamento. A primeira conexão pode ser, então, enviada para o primeiro pool member, a segunda conexão pode ser enviada para o segundo, a terceira de volta para o primeiro. Vai depender da estratégia de balanceamento que vocês adotaram. Basicamente, essa é a ideia. Tá bom? Então, o conceito de pool e pool member. Tá bom? Então, lembrem-se novamente, o pool member seria o endereço IP mais a porta lógica, e o pool é nada menos do que o agrupamento desses pool members. Né? Então, a gente cria um elemento dentro do Big IP chamado pool, e dentro desse elemento a gente define os pool members. Né? Então, olha, esse agrupamento aqui vai ter esse e esse pool member. Né? E aí falta, então, a peça que faz a conexão com o cliente. Então, por enquanto, a gente só está falando aqui de baixo, né, do lado servidor. Então, lembrando aqui de novo, né, fazendo aqui a separação, né, aqui em cima a gente tem o lado cliente, desculpem a minha letra que está horrorosa, né, e aqui embaixo a gente tem o lado servidor. Por enquanto, a gente está focado só na parte servidora, né, a gente está só olhando essa parte aqui de baixo. Agora, precisa ter alguma coisa aqui em cima para receber esse tráfego que está chegando do lado cliente. Né? Os pools não fazem isso, os pool members não fazem isso não tem nada a ver com eles. Eu preciso, então, de um objeto, né, um elemento, que tem que ser definido dentro do Big IP, que vai capturar todo esse tráfego que está chegando do lado cliente, e então passar esse tráfego para o pool que está associado a esse elemento. Qual que é esse elemento dentro do mundo F5, dentro do mundo do Big IP? São os Virtual Servers. Então, quando a gente fala de virtual servers, são essencialmente elementos que ficam voltados para o lado cliente e que cuidam da distribuição desse tráfego do lado cliente para o lado servidor, fazendo o balanceamento devido. Essa é a ideia dos virtual servers, tá bom? Então, só seguindo aqui a gente tem um exemplo, então, de um virtual server. Então, de novo, eu vou fazer aqui a separação, né? Então, lado cliente, lado servidor. Sempre bom fazer essa distinção, tá? Lembrem-se que o Big IP, a gente tratou disso na primeira sessão. Ele normalmente vai trabalhar em modo full proxy. Né? Lembrem-se que tem os diversos tipos de proxy, tem o half proxy, tem o full proxy, tem sem proxy nenhum, né? Que seria, de fato, o Big IP só enviando os pacotes diretamente para o servidor sem analisar e fazer o balanceamento. Normalmente, quando você coloca o Big IP dentro, né, da sua rede, você vai ativar um modo full proxy, que é quando você tem os vários benefícios e todos os features, né, do Big IP disponíveis. Quando você está em modo full proxy, o Big IP ele simplesmente cria, né, uma conexão entre o cliente e o Big IP. Então, ele gerencia essa conexão que está aqui. Na verdade, desculpem, né, não deveria ser onde eu coloquei.
essa conexão, então, vou colocar ela para cima aqui, né? Essa conexão aqui, né, entre cliente e o Virtual Server, essa conexão é gerenciada pelo BigIP e ele gerencia de uma forma completamente independente, no modo Full Proxy, a conexão do BigIP com o Pool Member aqui embaixo. Tá? Então, duas conexões completamente independentes, gerenciadas pelo BigIP quando ele está em modo Full Proxy. No lado cliente, eu posso estar usando, por exemplo, IPv6, eu posso estar usando até protocolos diferentes, e no lado servidor pode ser completamente diferente. Né? Então, a vantagem do Full Proxy é essa, eu consigo fazer as coisas do jeito que eu quiser, o BigIP permite essa flexibilidade. Né? Então, é uma das grandes vantagens do modo Full Proxy. Né? Por exemplo, eu posso estar usando SSL aqui em cima, né? Criptografia porta 443, vamos supor. E aqui embaixo, quando eu mando esse tráfego para o servidor, eu posso estar usando HTTP puro, sem criptografia, porta 80. Existem motivos para isso, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, né? Mas, enfim, mais um exemplo de como o Full Proxy pode ajudar em termos de flexibilidade e tradução de protocolos, enfim, uma série de outras coisas que é possível ser feitas. Então, a questão de tradução de portas e endereços. Isso é um conceito muito importante e o exame vai cobrar isso de vocês. Né? Então, aqui na figura, a gente tem um cliente, né, que seria aquele 10.10.1.30, fazendo acesso a um virtual server, né, que seria esse 10.10.1.100, aqui embaixo, e sendo balanceado, eventualmente, para 3 servidores distintos lá embaixo. Né? Então, lembre-se que, novamente, o conceito de balanceamento normalmente é por conexão. Né? Então, se tem uma única conexão, o balanceamento vai acontecer para um único servidor, certo? Então, seguindo esse exemplo aí, o que a gente precisa entender é, se eu for rodar, por exemplo, um analisador de tráfego, como um Packet Tracer, por exemplo, Packet Tracer, deu um branco agora aqui, mas um TCP dump, né, pensando aqui mais na parte de Linux, ou um Wireshark, é isso que eu estava tentando lembrar, né? Vocês rodam um Wireshark para fazer a captura do pacote no lado cliente. Então, de novo, fazendo a separação aqui em cima é cliente, aqui embaixo é servidor, certo? Faço a captura do pacote nesse trecho aqui, ó. Qual que vai ser o endereço IP de origem, qual que vai ser o endereço IP de destino desse pacote no lado cliente, nessa parte vermelha rachurada aqui, ó. O que vai ser aí? Se eu colocar aqui a parte de origem, vai ser o endereço IP do cliente que está originando essa conexão, certo? Então, 10.10.1.30. Vou tentar escrever aqui, não sei se vai ficar muito bom, tá bom? Agora, qual que é o destino, o endereço IP de destino desse pacote no lado servidor? É o Virtual Server, né? O endereço IP do Virtual Server, que nesse exemplo é 10.10.1.100. Então, vou colocar aqui 10.10.1.100. Sem colocar as portas também, né? Qual que seria a porta lógica de origem? Vai ser uma porta efêmera. Quando você estabelece, né? Isso, de novo, faz parte dos conceitos de TCP, que eu não vou cobrir aqui. Mas quando existe, né, uma conexão TCP, o lado cliente normalmente gera uma porta aleatória, que a gente chama de porta efêmera, porque ela sempre muda, né? Então, a gente não sabe qual que vai ser esse número. Mas a única coisa que é a certeza é que esse número vai ser maior do que 1024. Certo? Então, eu vou colocar aqui 1025, por exemplo. Tá? Seria a porta, então, de origem da minha conexão que o cliente ali gerou. E a porta destino? Então, o endereço IP é 10.10.1.100, na porta destino 80, certo? Ele está indo para o meu virtual server aqui embaixo, que é 10.10.1.100.80, certo? Bom, foi feito, então, o balanceamento de carga. E o BigIP agora envia esse pacote para o servidor que foi selecionado, o pool member, no caso aqui, né? Então, ele pegou o primeiro aqui nesse exemplo, certo? 172.16.20.1. Então, se eu for fazer agora a captura usando o Wireshark ou TCP dump, lá embaixo, no lado servidor, o que eu vou ver como origem, o que eu vou ver como endereço IP de destino? Endereço IP e porta, né? Vamos falar dos dois, certo? Então, qual que é o endereço IP de origem dessa conexão? Continua sendo o endereço IP do cliente lá em cima, porque, por padrão, o BigIP não vai fazer nenhuma alteração com relação a isso. Ele não faz essa tradução, ele não muda nada, a não ser que você peça para ele mudar. É aquele conceito de NAT, né? A gente não está mudando nada ali. Tá? Então, o endereço IP que foi originado ali pelo cliente continua valendo aqui embaixo, no lado do servidor. Então, o servidor vai receber um pacote
como que originado pelo endereço IP 10.10.1.30 e pela mesma porta lógica que a gente viu lá em cima. Também o BIG-IP, por padrão, não vai fazer alteração da porta lógica, a não ser que você mude a configuração e fale, eu quero, né, que o BIG-IP faça, por algum motivo, essa alteração. O BIG-IP sempre vai tentar manter a porta lógica original no lado do servidor, certo? Agora, qual que é o destino, endereço IP de destino, endereço IP e porta? Lá em cima, no lado cliente, o endereço IP e porta era o do Virtual Server. No lado servidor, não tem mais Virtual Server ali embaixo. Tem o servidor mesmo, que está hospedando aquela aplicação que eu quero fazer o acesso. Então, aqui nesse caso, o que vai ser, então, a combinação de endereço IP e porta? O pool member que foi escolhido. Né? Nesse caso, é o primeiro, 172.16.20.1, uma porta 80. Esse conceito, pessoal, é extremamente importante para o exame. Essa parte de manipulação de IPs e traduções, etc., que o BIG-IP faz em modo full proxy, como é o que a gente está analisando aqui. Tá? Existiu uma tradução de endereço aqui. Como assim? O primeiro endereço que a gente viu no lado cliente era o endereço IP do Virtual Server, 10.10.1.100. E agora, capturando esse tráfego no lado servidor, o endereço IP já não é o mesmo, certo? Então, houve uma alteração aí. Pensem, em termos de conectividade, rede, essa alteração precisa ser feita. Porque se não for, como que eu consigo enviar um pacote para o determinado servidor, sendo que o endereço de destino é um IP que não é dele, 10.10.1.100, que é o endereço IP do Virtual Server? Não chega, certo? Aquele pacote pode até chegar no servidor, só que o servidor descarta, ele fala, não, esse pacote não é para mim. Meu endereço IP é um 72.16.20.1. Está chegando para mim aqui um pacote destinado a 10.10.1.100. Eu vou descartar. E a aplicação não funciona, certo? Então, esse modo de operação é padrão do BIG-IP em full proxy. Ele vai fazer isso mesmo que você não configure nada. Tá? Porque se ele não fizer isso, a coisa não funciona. Tá bom? Existem situações muito específicas onde a tradução ou essa manipulação de endereço, ela precisa ser desativada, mas isso é um tópico avançado e não é cobrado dentro do exame 101. Então, vocês não precisam se preocupar com isso, tá bom? Mas existem, sim, algumas situações onde você precisa desativar essa tradução para que o tráfego consiga prosseguir, tá bom? Mas a gente não vai falar disso. Agora, e o retorno desse tráfego? Né? Agora, olhando aqui a resposta. Então, isso aqui é a requisição, certo? Esse lado aqui é a requisição. E esse lado aqui é a resposta, certo? Então, olhando agora a resposta. O servidor, então, recebeu aquela requisição, ele tem que responder. O que ele responde? De novo, usando o Wireshark ou o TCP dump, vamos capturar o pacote agora, logo depois da resposta do servidor em direção ao cliente. Qual que é o endereço IP e porta de origem? Vai ser o endereço IP e porta do servidor aqui, certo? Então, 172.16.20.1, porta 80. Essa é a origem do tráfego, a resposta do servidor. E o destino? O nosso bom e velho endereço IP e porta do cliente. Isso não mudou, lembra? Então, 10.10.1.30 na porta, 30, na porta 10.25, que foi o que a gente usou lá em cima, certo? Isso, então, voltou para o BIG-IP, certo? Então, essa resposta do servidor volta para o BIG-IP, percebam aqui, né, o fluxo, ele volta para o BIG-IP, né, ele passa pelo BIG-IP, e aí eu faço a captura agora no lado cliente. Antes, assim que o BIG-IP envia a resposta para o cliente, eu vou lá e capturo. O que eu vou ver em termos de endereço IP e porta, né, de origem e destino? Então, origem. Agora, né, a origem que está enviando de volta o pacote para o cliente tem que ser trocada. Né? Então, vai ser o endereço de volta aqui do Virtual Server. Já vou explicar por quê. Por que mudou de 172.16.20.180 para 10.10.1.100.80? Pensem, esse carinha aqui, esse cliente, quando ele fez a requisição, para 10.10.1.100 na porta 80, certo? Se agora ele recebe uma resposta originada por outro endereço IP, o que a aplicação do cliente vai fazer? Seja um navegador web, por exemplo. Né? Eu fiz uma requisição para um certo endereço IP e estou recebendo uma resposta daquela requisição
originado por um outro endereço IP que não foi aquele que eu coloquei na primeira vez. O meu navegador simplesmente vai falar, não, eu não aceito essa resposta, não foi para você que eu perguntei, foi para aquele outro endereço IP ali, eu estou esperando a resposta dele. Não adianta você responder, eu ignoro, certo? A aplicação, então, não vai funcionar. Então, o BigIP sabe disso, e ele faz, então, automaticamente a tradução de volta. Então, aqui na ida, a gente traduziu a origem, lembram-se, desculpem, o destino, né, de 1010, 100, porta 80, para 172, 16, 20.1 na porta 80. E na volta, eu desfaço essa tradução, seria esse fluxozinho que eu ilustrei aqui, tá bom? E o destino? O destino vai ser, de novo, o cliente. Eu estou mandando de volta o pacote para o cliente, certo? Então, o cliente na porta 10, 25. Então, pessoal, novamente, esses conceitos que eu acabei de passar para vocês aqui são importantíssimos para o exame, não só para o exame, mas para o balanceamento de carga em geral, e não só F5. Né? Isso daqui vale para se vocês forem usar, por exemplo, qualquer outro balanceador de carga, né? Pode ser um concorrente da F5. Se vocês forem usar um balanceador, por exemplo, da Amazon, AWS, ou um balanceador de qualquer tipo de balanceador, esse conceito também se aplica. É exatamente o mesmo. Né? Então, vocês precisam entender o que está acontecendo ali. Isso é uma fonte muito comum de problemas no dia a dia. Né? Então, nada a ver com o exame, mas no dia a dia tem muitos problemas que são ocasionados por uma falta de entendimento do que está acontecendo em termos de traduções de endereços IPs e portas, etc. Tá bom? Então é importante entender isso. E lógico, para o exame isso também é muito relevante. Então, continuando aqui. Tá, isso daqui a gente já cobriu, eu vou passar. Tá? Não, isso, na verdade a gente não cobriu. Tem uma questão importante aqui, né, que é relacionada com roteamento. Né? Então, novamente, roteamento, parte mais focada em redes, a gente não vai discutir básicos de roteamento, etc. Isso eu espero que vocês já tenham alguma noção, tá bom? Mas pensem no seguinte, voltando aqui para aquele slide anterior, né, que está essa bagunça aqui. Deixa eu tentar apagar essa salada aqui. Deixa eu ver se consigo dar uma limpada nisso aqui, só para a gente olhar, que fica mais fácil se vocês olharem o texto, né, que está aqui, não com meus garranchos horrorosos. Aqui, pronto. Agora, pelo menos, dá para ler os IPs, né? Tá. Tá bom, assim. Pronto. Tá, voltando aqui, então, para aquela tela inicial. Vamos supor o seguinte, lembrem-se que quando o servidor responde, né, então focando aqui, ó, nesse pedaço aqui, o destino, né, que o servidor vai mandar o pacote, é o endereço IP do cliente que está lá em cima. Porque a gente não alterou isso, lembram-se? Então, o servidor lá embaixo, que está dentro da minha rede, ele vai, então, responder para aquele cliente que está fora, provavelmente fora da minha rede. Vamos supor que seja um usuário na internet, por exemplo. Minha aplicação é pública e é um usuário na internet acessando essa aplicação. Então, como é que funciona isso no lado do servidor? Normalmente, o servidor vai ter um default gateway configurado, né, e ele vai simplesmente jogar isso para o default gateway. Falar, bom, eu não sei onde está essa rede 1010, né, eu estou conectado na rede 172.16 aqui. A rede 1010 não está conectada diretamente a mim. Então, eu mando esse pacote para o meu default gateway. Nesse desenho que está aqui, é como se o default gateway fosse o próprio BigIP, certo? Se isso for verdade, a coisa fica simples, fácil, vocês não precisam se preocupar com nada. Agora, e se o default gateway não for o BigIP? E se tiver um roteador aqui, por exemplo, né, que é o default gateway desses servidores que estão ali embaixo? Né? E aí eu mando, então, um pacote, né, para esse roteador com destino a uma rede pública, por exemplo. Não seria 1010, né? Vamos supor que o endereço IP do cliente fosse 1.2.3.4. O endereço IP público. Né? Nesse caso, o que o roteador faz? Ele roteia. Ele vai virar e falar, bom, onde está a rede 1 aqui? Eu não conheço. Tá bom, vou mandar então para o próximo hop. Né? E ele vai roteando isso. Vamos supor que tem um outro roteadorzinho aqui, ó. Ele joga então para esse outro roteador. Esse outro roteador, vamos supor que esteja conectado aqui na internet. Né? E esse outro roteador joga então aqui para a internet e meu cliente está aqui dentro. Ó. Em algum lugar ele está aqui. Ou seja, o roteador está fazendo o papel dele, o pacote eventualmente até chega no cliente de volta. Só que como ele está pulando o BigIP, ele não está passando, esse tráfego está bypass, né, o BigIP, ele não passa mais pelo BigIP. Percebem? Os roteadores tomaram conta ali e o tráfego está indo direto para o cliente.
Qual que é o problema disso? Se o tráfego passar direto para o cliente sem passar pelo Big IP antes, a origem desse tráfego vai ser o endereço IP do servidor aqui embaixo. E aí tem aquele problema que eu comentei. Né? Lembram-se? O cliente recebe, então, a resposta daquela requisição, só que originada por endereço IP que não é o que ele pediu aquela requisição no primeiro momento, que é o endereço IP do Virtual Server. Então, ele está recebendo a resposta como originada pelo IP do servidor. Ele descarta. Né? Então, eu preciso forçar o tráfego a voltar pelo Big IP para que essa tradução que foi feita anteriormente seja desfeita antes de mandar o tráfego para o cliente. Percebem? E aí, como que eu faço, então, para forçar esse tráfego pelo Big IP? Eu tenho duas opções, bem simples. A primeira é roteamento. Eu venho aqui no próprio roteador ou no próprio servidor e crio uma rota que força o tráfego, então, de volta para o Big IP. Só que isso nem sempre vai ser possível. Pensem, se o cliente tem um endereço IP público, 1234, por exemplo, ou algum outro IP que a gente não consegue prever qual que vai ser, né? Eu não tenho como criar uma rota passando pelo Big IP, porque se eu fizer isso, eu vou falar, é simples resolver, eu boto o Big IP como gateway, né, nesse caso. Eu jogo todo o tráfego para o Big IP. Então, eu faço um desvio aqui que vai acontecer, vai funcionar dessa forma. Deixa eu tentar dar uma limpada aqui. Vou manter aquele outro roteadorzinho ali. Então, eu vou fazer um desvio aqui que vai ser o seguinte, nesse roteador, que é o default gateway dos servidores, eu crio uma rota, como se fosse um default gateway, né, desse roteador, jogando tudo para o Big IP aqui. E aí o Big IP, eventualmente, pode jogar para esse outro roteador. Então, seria como se o Big IP fosse um segundo hop, né? E esse outro roteador aqui agora é o terceiro. Né? Então, esse é o primeiro, o Big IP é o segundo, e aquele roteador é o terceiro. Se eu fizer isso, funciona. Tá? Só que, se você faz isso, significa que todo e qualquer tráfego desses servidores que estão lá embaixo, que queiram acessar qualquer coisa que esteja na internet, vai cruzar o Big IP. E aí você vai precisar de configurações adicionais do Big IP para isso. Porque o Big IP ele processa bem tráfego, né, que faz parte de uma conexão que já foi estabelecida com ele. Se você tentar originar uma conexão, por exemplo, esse cara aqui quer acessar o Google, ele está originando essa conexão, certo? E ele joga isso aqui, então, para esse roteador, que joga, então, para o Big IP descarta essa conexão. Ele não vai processar ela por padrão, ele não faz isso. Né? Então, eu teria que criar um outro virtual server no Big IP, lá embaixo, agora voltado para o lado do servidor, para que ele consiga capturar, então, essa conexão, processar e enviar isso para a internet. Sem falar na carga adicional que o Big IP teria que processar, atuando como um default gateway, num cenário desses. Não é ideal. Né? Eu não sei quantos servidores ou quantos usuários ou elementos, né, esse roteadorzinho aqui, por exemplo, está processando. Pode ser que não sejam só os servidores, pode ser que sejam todos os usuários da rede passando por esse roteador aqui. Isso significa que todo esse tráfego vai cruzar o Big IP. Então, tráfego adicional, que não tem nada a ver com as aplicações que eu estou balanceando, certo? De repente, agora sendo processado pelo Big IP, isso vai aumentar o consumo de CPU, vai eventualmente denegrir a performance, enfim. São assuntos, temas, né, que precisam ser endereçados. Agora, se não existe essa opção, vamos supor, eu não quero então fazer isso, eu não quero usar o Big IP como default gateway por causa dos problemas que eu acabei de mencionar. Qual é, então, a minha opção? O que eu deveria fazer, então, para esse problema ir embora? Uma das soluções que você tem, que é bem simples, é fazer a tradução do endereço de origem. Então, a origem, né, o pacote original que criou todo esse tráfego, né, o source, é 10.10.1.30, certo? Esse é o problema que está acontecendo aqui embaixo. Não esqueçam de 10.10.1.30. Vamos usar aquele outro, 1, 2, 3, 4. Certo? Esse é o endereço IP que está causando todo esse problema. Desculpem, deixa eu só desligar aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo colocar o meu telefone aqui no modo do Not Disturb. Pronto. Então, aquele foi o endereço IP que causou todo esse problema no começo, certo? Que gerou todo esse estresse. Pense no seguinte, se aqui embaixo, né, assim que chegar nesse servidor aqui, a requisição, o endereço IP de origem não for 1234, mas for um endereço IP que esteja configurado no Big IP, por exemplo, eu consigo, então, forçar o tráfego de volta para o Big IP, concordo? Então, o que eu faço?
Quando o tráfego aqui chega no Big IP, a requisição chega no Big IP, lembre-se que eu não estava anteriormente traduzindo o endereço IP de origem. Eu estava mantendo ele original até lá embaixo, certo? Eu vou agora traduzir. Eu vou substituir 1234 por um outro endereço IP qualquer, e eu posso definir isso a meu bel prazer, né? Mas eu vou colocar, então, sei lá, um endereço IP que pertence ao Big IP, sei lá, 172.16.20.123. Né? Vamos supor que esse endereço IP aqui é uma interface aqui do Big IP que está conectado aí na rede dos servidores, vamos supor, certo? Então, o que eu faço? Traduzo de 1234 para 172.16.20.123. Quando o servidor receber essa requisição, ele vai ver como origem 172.16.20.123 e ele então vai responder para esse endereço IP, que é o endereço IP do Big IP. Então, com isso, com esse artifício, eu consigo então forçar a resposta dos servidores de volta para o Big IP sem ficar tendo que me preocupar muito com roteamentos complexos ou qualquer outra coisa do gênero, certo? Isso é o que a gente chama de SNAT, que é Source Network Address Translation. Eu estou traduzindo a origem, certo? Esse conceito também não deve ser novo para vocês. Cisco usa isso direto, né? Você tem o DNAT, que seria o Destination NAT, e você tem o SNAT, que é o Source NAT. Né? Você tem isso também em roteadores Cisco. Você pode fazer a tradução tanto da origem quanto do destino. Normalmente, em roteadores, a gente traduz o destino, é mais comum. Mas eu posso traduzir a origem se eu quiser também, e é suportado. Tá? No Big IP, o SNAT é bem útil em cenários como esse, quando eu quero forçar o tráfego de volta para o Big IP, sem ter que incorrer em configurações complexas de roteamento e etc. Tá bom? Então, esse é um ponto também importante. Então, aqui a gente tem um mapa, né, desse processo, mostrando para vocês aqui, então, essa tradução do endereço IP de origem acontecendo. Né? Aqui é a origem, o endereço IP de origem original, né, que seria o endereço IP do cliente, aqui, certo? E aqui embaixo, quando ele é processado e balanceado, a gente tem a alteração. Percebam que agora o endereço IP de origem não é mais 10.10.130, mas sim 172.16.133, nesse caso, que seria o endereço IP que pertence ao Big IP. Dessa forma, quando o servidor responder, ele volta o pacote para o Big IP. Destino 172.16.133, que seria, por exemplo, o endereço IP que está na rede voltada para os servidores, configurado dentro do Big IP, certo? Então, um conceito bastante interessante, bastante importante. Tá? O que acontece quando vocês têm mais de 64 mil conexões simultâneas chegando aqui em cima? Né? Então, aqui nesse exemplo a gente tem apenas uma, mas o que acontece se eu tenho uma aplicação bastante requisitada e eu tenho, de repente, mais 64 mil conexões simultâneas chegando ali no lado cliente? Se vocês estiverem usando o SNAT, isso pode se transformar em um problema. Tá? Então, deixa eu ver se consigo mudar aqui para o quadro branco, só para mostrar para vocês qual que seria o problema. Quando o Big IP faz tradução, ele opera de uma forma muito parecida com qualquer outro vendor, qualquer outro elemento de rede. Né? Eu preciso fazer essa tradução de forma que a gente chama de stateful. Eu preciso guardar, lembrar qual endereço que foi traduzido para qual, para que na volta eu consiga desfazer essa tradução, né, e enviar então o pacote de volta para o cliente sem ter essa tradução feita. Né? Então, quando eu faço uma tradução no Big IP, então eu tenho aqui um usuário qualquer, o endereço IP original dele é 1234, certo? Quando ele vem aqui para o Big IP e ele sofre, né, uma tradução, e ele muda, então, de 1234 para, vamos supor, eu vou colocar aquele que estava ali, vai, 172.16.1.33. Né? Então, ele passou de 1234, ele foi traduzido, né, ele foi alterado para 172.16.1.33. Por quê? Para, novamente, quando esse servidor que está aqui embaixo receber esse pacote, poder responder de volta para o Big IP sem ter que a gente se preocupar com o roteamento, etc. Certo? O Big IP tem que guardar essa informação. Ele tem que guardar que 1234 foi traduzido para 172.16.1.33. Porque quando o servidor responde, o Big IP, então, tem que mandar de volta isso para 1234,
ele tem que substituir 172.16.1.33 por 1.2.3.4, certo? Agora, pense no seguinte, o que acontece se eu tenho um outro cliente que também está chegando aqui e que o endereço dele é 1.2.3.5, por exemplo? Esse 1.2.3.5 vai ser traduzido para o mesmo endereço IP, 172.16.1.33, certo? Nessa configuração que a gente fez, tá? Não precisa ser assim, mas o padrão é esse. Eu vou traduzir todos os endereços para o mesmo endereço IP, no caso aqui 172.16.1.33. Então, eu pego esse endereço IP aqui e também traduzo ele para 172.16.1.33. Agora pensem, eu tenho dois IPs distintos sendo traduzidos para o mesmo endereço IP. Como que na volta eu desfaço essa tradução agora? Eu preciso ter um jeito de mapear isso, certo? E de novo, isso que eu vou mostrar aqui, todos os vendors fazem da mesma forma, não é só o BigIP, né? Qual que é o método mais simples de eu conseguir fazer esse mapeamento? Eu uso a porta lógica de origem, aquela porta efêmera, aquela porta aleatória. Então, aqui no caso, vamos supor que seja a porta 1025, e aqui no caso, eu vou falar que é a porta 1026. Elas não são em sequência assim, tá? Mas é só para ilustrar. Então, o que eu vou fazer? Na minha tabela do BigIP, a minha stateful, né, de tradução, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, ó, deixa eu criar uma tabelinha aqui. Deixa eu criar ela aqui embaixo, que aí tem mais espaço aqui, tá? Então, ó, 1.2.3.5, na porta 1024, foi traduzido para 172.16.1.33, em qual porta também 1024. Ele tenta, né? Sempre ele tenta manter a porta. Se não for possível, ele pega a outra, mas ele tenta manter a porta, tá bom? E aquele outro IP ali, 1234, na porta 1025, 1020, esse 1235 era 1020, eu errei aqui, peraí. Então aqui era 1025 e aqui é 1024, né, de acordo com o que eu pus ali em cima. É isso, né? Então aqui 1024. Tá? Então aqui fica 172.16.1.33, mesmo IP, só que numa porta diferente, 1024. Eu tenho que alterar isso aqui também. Só tentar escrever com uma letra um pouco melhor para vocês entenderem, tá? Então a porta é a mesma aqui, e aqui é 1024. Pronto, acho que agora está mais decente. Tá? Essa então é a minha tabela stateful de tradução que o BigIP monta em tempo real, sempre que a tradução está acontecendo. Ele mantém, então, esse rastro, né, de como que a tradução foi feita, tá ok? Na hora de voltar ao pacote, quando o servidor responde, né, o que o BigIP faz? Ele fala, bom, estou aqui recebendo uma resposta de 172.16.1.33, 1024. Opa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desfazer essa tradução. O endereço original é 1234, 1024. E aí ele manda de volta para o cliente correto aqui em cima, tá bom? Agora que eu expliquei como que essa tabela funciona, vamos pensar em problemas que podem acontecer quando vocês têm muitas conexões. Né? Essa porta efêmera que a gente está falando aqui é uma porta ou TCP ou UDP, certo? Se vocês se lembram dos conceitos TCP e UDP, o pacote TCP que define, né, dentro do pacote você tem o cabeçalho que define o tamanho, né, de dados que essas portas podem ter. E se vocês se lembram, espero que sim, né, vocês vão se lembrar que o tamanho definido, né, dentro do pacote TCP para as portas é 16 bits. 16 bits, se vocês forem fazer os cálculos, né, em termos binários, isso daria, né, uma combinação possível de 65.535 opções, né, 2 elevado a 16, certo? Esse é o número máximo de portas TCP ou UDP que nós temos. Não tem mais do que isso, porque o campo, né, o cabeçalho, é só de 16 bits. E não existe um TCP V6, por exemplo, onde você consegue expandir isso. Né? Então, você está limitado a 16 bits para definir portas lógicas. Basicamente é isso. É um protocolo bastante antigo. Interessantemente, isso ainda não causou grandes problemas. Né? Bem diferente do IP, que teve esse problema de esgotamento, etc. E o IPv6 precisou aparecer. Mas o TCP já mostra a sua idade, né? E um dos pontos é esses 16 bits para definição de portas, certo?
Então, 65.535. Se vocês considerarem que eu tenho que descartar as 1.024 portas iniciais, por quê? As 1.024 portas iniciais são definidas ou separadas para aplicações conhecidas, como HTTP, que é a porta 80, né? HTTPS, que é a porta 443, e assim por diante. Então, eu não posso, as aplicações cliente, elas nunca vão usar essas portas abaixo de 1024, porque elas já são dentro do conceito do protocolo, né, das definições, elas já são separadas. Então, eu não tenho essas portas, eu não tenho acesso a elas. Né? Quando o seu navegador web, por exemplo, estabelece uma conexão com o Google, a porta de origem sempre vai ser de 1025 para cima, tá bom? Então, a gente perde essas 1.000 e tantas portas. Né? O que volta para aquele slide, então agora voltando aqui para o slide, a questão dos 64.000 conexões simultâneas. Por que 64.000? Porque seria 65.535 menos as 1.000 e tantas que a gente perde. Né? Então, assim, arredondando 64.000. Tá bom? 64.000 clientes conectando ao mesmo tempo naquele Big IP e a gente está com o SNET ativado, o que vai acontecer? Eu vou ter 64.000 clientes sendo traduzidos para o mesmo endereço IP no lado servidor e não vou ter porta lógica suficiente para mapear todo mundo. Né? Bom, até 64.000 sim, acima de 64.000 eu já tenho um problema. Então, o que acontece no Big IP quando isso está perto de acontecer? Né? Eu estou perto do esgotamento das 64.000 portas dentro da minha tabela de mapeamento. O Big IP começa a gerar logs, falando, olha, o esgotamento de porta está próximo, se você não fizer nada, eu vou ter que parar de fazer a tradução para esses clientes novos que estão chegando. Eu não consigo, então, balancear esses caras. Tudo acima dos 64.000 conexões não vai ter acesso à aplicação. Isso é um problema muito sério. E acontece em ambientes reais. Bastante até, porque as pessoas esquecem desses conceitos. Por isso que esse exame é tão importante, vocês percebem? Não que isso não vá ser tratado nos outros exames da F5, também vai, mas é importante ter esses conceitos. Tá? Então, como que a gente resolve esse problema? É simples, eu uso mais endereços IPs para fazer a tradução. Em vez de traduzir tudo para um único endereço IP, eu vou adicionando mais. Né? Então, aqui no exemplo, né, eu coloco mais um monte de outros endereços IPs. Cada um desses endereços IPs tem capacidade para segurar, né, até 64.000 clientes no lado do cliente. Tá bom? Então, esse é um conceito que a gente também tem que pensar no SNET. Eu não vou também falar muito mais disso, porque isso é mais avançado, né, mas é mais para vocês terem como conceito mesmo. Tá? O exame não vai aprofundar esse tipo de discussão, porque isso vai ser tratado nos exames de nível mais alto, depois, com muito mais detalhe. Tá? Falando aqui rapidamente de monitoramento, né? Então, para a gente ter... uma das vantagens, né, do balanceamento é o monitoramento, a gente consegue ver a saúde, né, da aplicação, e eu consigo, então, direcionar tráfego apenas para as aplicações que estão saudáveis. Vem até um pouco aqui a discussão do porquê balancear. Por que eu preciso fazer balanceamento? Existe uma série de razões. A primeira é, sem dúvida, a disponibilidade. Né? Então, se eu tenho 3 servidores, um deles, por algum motivo, deixa de funcionar, minha aplicação continua funcionando nos outros 2. Meus clientes continuam sendo balanceados para os 2 que sobraram. Como que o Big IP sabe que um está fora e 2 estão saudáveis? Através do monitoramento. Né? Eu preciso, então, monitorar essas aplicações para ter uma noção de como está a saúde delas. Está fora do ar, o Big IP detecta isso e automaticamente remove aquele elemento do processo de balanceamento. Tá bom? Bom, essa é a ideia, então, de monitoramento. Agora, voltando para o ponto do porquê balancear. Então, contingência, com certeza, é um. Né? Eu tenho, então, a redundância. Segundo é performance. Né? Se a aplicação é uma aplicação que tem muita gente acessando simultaneamente, quando eu espalho, né, isso eu consigo que um determinado servidor não fique exaurido em termos de capacidade, porque tem muitas conexões chegando ali simultaneamente. Eu distribuo essas conexões em um pool de servidores, que seria o pool que a gente comentou anteriormente, e com isso eu consigo conservar os recursos desses servidores individualmente, e eles, então, mantêm a performance, certo? Essa seria uma outra vantagem. A terceira vantagem, então, a gente tem disponibilidade, a gente tem performance, né, e a gente tem
Escalabilidade também, né? Seria, acho que, um ponto bastante importante. Eu começo, então, uma aplicação, vamos supor, eu sou uma startup, eu não tenho ainda muitos clientes, né? Sei lá, tenho 1.000 acessos diários à minha aplicação. Conforme eu vou crescendo, esses acessos vão aumentando, eu preciso, então, comprar um servidor maior? Não, eu só vou botando mais servidores pequenos ali e eu vou balanceando a carga entre eles, né? Eu consigo ter uma escalabilidade muito boa nesse sentido. Inclusive, é possível automatizar isso, né? Eu consigo ter dentro de uma Amazon na AWS, eu consigo ter scripts, né, que detectam, por exemplo, carga e automaticamente começam a criar servidores novos e inclui esses servidores dentro do pool para que eu consiga, então, escalar a aplicação automaticamente, né? Isso, obviamente, é um tópico muito mais avançado e não faz parte da discussão aqui, mas é possível fazer isso também, tá? Então, seria um outro benefício de balanceamento. Perfis ou profiles, de novo, não gosto de tradução dos nomes, né? Vamos falar de profiles. Profiles são elementos dentro do Big IP que permitem que você manipule tráfego, basicamente é isso, né? Eu consigo adicionar uma camada de inteligência no Big IP por intermédio dos perfis, dos profiles. Eu consigo, então, falar para o Big IP, olha, a gente vai balancear aqui HTTP, tá? Só que eu não quero só que você pense em termos de conexões TCP. Vamos levar isso para a camada 7 e vamos fazer um balanceamento baseado nos cabeçalhos HTTP, né? Então, por exemplo, se a requisição tiver a URL e tal, balanceia dessa forma. Se tiver uma outra URL, balanceia de uma forma diferente, né? Isso é só um exemplo, mas pode ser baseado em qualquer coisa de camada 7. Então, eu consigo adicionar um nível de complexidade no processo de balanceamento bastante interessante. Eu consigo melhorar a performance, por exemplo. Existem profiles especificamente para você fazer o tuning de TCP ou UDP, né? Então, eu consigo falar, por exemplo, olha, TCP é um protocolo pesado, a gente sabe disso, né? Então, eu falo para o Big IP o seguinte, olha, tudo que está vindo de fora, né, no lado cliente, eu preciso de confiabilidade, é importante para mim, porque eu não conheço a internet, eu não tenho domínio ali, né? Eu não tenho influência. Então, eu não sei, eu não consigo gerenciar as conexões do lado da internet. Então, eu preciso de confiabilidade. Então, eu vou usar uma série de funções do TCP para assegurar que os pacotes cheguem íntegros e assim por diante. Agora, do lado do servidor, eu não preciso disso, é a minha rede. Eu construí aquela rede, é uma rede de alta qualidade, é uma rede que eu tenho o controle total. Então, eu posso desabilitar do TCP uma série de funções pesadas que vão otimizar o tráfego. E eu não preciso delas dentro da minha rede, percebe? Então, eu consigo ter um perfil, né, TCP, operando no lado internet e um outro completamente diferente, muito mais rápido, operando no lado servidor. Tá? E esse é também um dos benefícios do full proxy, né? Eu consigo ter esse tipo de manipulação de uma forma muito, muito simples. Tá? Algumas aplicações precisam também de profiles específicos para serem propriamente balanceadas. O FTP é uma delas. Você não consegue fazer balanceamento de tráfego FTP sem explicar para o Big IP como que o FTP funciona. Porque o FTP é muito particular, né? Ele usa duas conexões. Ele tem a conexão de dados e ele tem a conexão de controle, né? Então, no caso padrão, né, seria 21 é a conexão de controle e a porta 20, TCP, é a parte de dados, né? Então, ele usa duas portas distintas. O problema é que o Big IP, ele opera em modo default deny. É como se fosse um firewall, né? Que fala, olha, eu não vou deixar nada passar, a não ser que seja explicitamente permitido. E quem controla isso é o Virtual Server, é a figura do Virtual Server. Então, quando chega um tráfego no Big IP, o Big IP primeiro olha, qual que é o destino desse tráfego e eu tenho um Virtual Server configurado para esse tráfego específico. Se ele não achar um Virtual Server que dê um match nesse tráfego específico, ele descarta o tráfego. É como se fosse uma regra de firewall. Então, no caso do FTP, isso gera um problema, porque a conexão, né, o Virtual Server, ele foi configurado para operar na porta 21, que é esse exemplo que vocês estão vendo aqui, só que não tem um Virtual Server na porta 20, percebem? Então, o que acontece? Quando o servidor FTP responde na porta 20, ou tenta fazer uma conexão na porta 20, o Big IP, ele simplesmente nega essa conexão, ele mata a conexão, tá?
Ele não mostra isso aqui na animação, né? Mas essencialmente a conexão na porta 20 ela é derrubada, né, no outro lado. Então eu preciso, né, explicar para o Big IP como que o FTP funciona. Ficar falando só de FTP aqui é meio estranho, porque FTP não é um protocolo tão popular mais, né? Mas acho que é importante para vocês entenderem, porque é um protocolo muito específico. E alguns protocolos FTP, apenas um exemplo, eles vão precisar de um nível de configuração um pouco mais avançado, para que o Big IP consiga entender como que ele funciona e fazer o balanceamento sem ter nenhum problema, tá bom? Tá, esse aqui é um outro exemplo, né? Então, usando o profile HTTP para eventualmente fazer um balanceamento baseado em informações que estão contidas ali no cabeçalho, né? Então, cookies seriam... cookie é um cabeçalho HTTP, né? Ela é codificada dentro de um cabeçalho HTTP. Se vocês precisam manipular cookies ou usar cookies para tomar uma decisão em termos de balanceamento, eu preciso ter acesso à camada 7, eu preciso entender esse cabeçalho. E o profile HTTP vai permitir que você consiga ter esse acesso. Tá? Então, de novo, é só um exemplo. Eu vou falar agora o último tópico do dia, acho que já estendeu bastante aqui, já deu mais de uma hora, né? Então, eu vou só encerrar agora falando um pouco de persistência, depois a gente continua na próxima sessão. Acho que eu vou tentar fazer sessões de 1 hora, tá bom? Em vez de fazer de 2. Persistência, outro tópico bastante importante, bastante relevante e super útil, né? E super importante no dia a dia também. Então, persistência é basicamente o fato, né, de quando você está fazendo balanceamento de carga, eu identificar o cliente e persistir a conexão desse cliente sempre para o mesmo servidor. Por que que isso é relevante? Porque existem alguns tipos de aplicação que não vão funcionar bem se você começar a distribuir as conexões entre diversos servidores. Eu dou um exemplo bem simples, né, que normalmente a gente usava nos treinamentos. Pega um site de e-commerce, por exemplo, sei lá, pega uma Amazon da vida, um eBay, eu não estou falando que eles funcionam assim, é mais para exemplificar o que eu estou falando, tá bom? Você faz o login da Amazon, né, quando você vai comprar alguma coisa, e vamos supor que essa informação do login, né, que fala, olha, é o Marco que está aqui logado agora, vamos supor que seja escrita, né, num database de um dos servidores que a gente tem, vamos supor que seja nesse primeiro aqui. Tá? Então, a minha informação foi escrita, na minha sessão, né, foi escrita nesse servidor. E eu estou ali navegando, já fiz o login, né, estou navegando, estou fazendo umas compras ali na Amazon, aí eu clico num link, uma nova conexão é gerada. Chega no Big IP, o Big IP manda essa nova conexão para o segundo servidor. O segundo servidor não tem a menor noção de quem eu sou, porque a sessão ela foi codificada e gravada dentro do servidor número 1. Quando eu vou para o 2, aquela informação é perdida, ela não existe ali. Então, aquele login que eu fiz anteriormente, de repente, é inválido, não funciona mais. Percebem? Eu não, de novo, não estou falando que funciona assim na Amazon, tá? É só para tentar ilustrar o problema, tá bom? A Amazon usa recursos muito mais avançados, né? eBay também. Então, realmente não dependem desse tipo de situação. Mas existem outras aplicações que elas sim trabalham dessa forma, tá bom? Então, eu não consigo balancear o cliente para diversos servidores, porque quando eu faço isso, a informação que foi gravada daquele servidor original, ela não consta nos outros, por uma falta de sincronismo ou simplesmente porque a aplicação não foi desenhada dessa forma. Então, eu preciso persistir o cliente sempre naquele servidor. Quando ele clica num link, por exemplo, em vez dessa nova conexão ser balanceada para um outro servidor, eu preciso entender que esse cliente já chegou, né, já está usando a aplicação, e ele tem que ir para aquele mesmo servidor. E aí existe uma série de formas, de métodos de você criar essa persistência. Né? O mais simples de todos, sem dúvida, é via endereço IP de origem. Então eu ativo a persistência naquele virtual server, através de um profile, né? Persistência é um profile. Eu ativo a persistência, por exemplo, por endereço de origem, e todo o tráfego que chegar agora naquele virtual server, o BigIP faz o quê? Ele grava o endereço de origem que está chegando, faz o balanceamento se ele não existir na tabela, e na tabela vai agora constar que aquele endereço IP de origem foi para aquele servidor específico. Quando aquele usuário voltar com o mesmo endereço IP de origem, ele vai para o mesmo servidor que ele foi a primeira vez. Percebem? Isso é persistência. Até quando que isso vai ser verdade? Isso é uma coisa que você controla nas configurações. Pode ser por 30 segundos, pode ser por um dia, pode ser por um ano, enfim.
vocês é que vão definir isso baseado na dinâmica da aplicação. A persistência baseado em endereço IP de origem é apenas um dos tipos de persistência. Eu posso ter persistência baseada em cookies, por exemplo, que para aplicações web normalmente é o que faz mais sentido, né? Então, ou a aplicação gera um cookie, ou o próprio BIG-IP gera esse cookie, né? Então, toda vez que o usuário agora volta para aquela aplicação, ele carrega, ele transporta esse cookie, o BIG-IP lê o cookie e fala, esse cara tem que ir para esse servidor. Tá? E uma série de outras formas de persistência também, que não vem ao caso aqui para essa discussão. O importante aqui é conhecer o conceito, o que é persistência. E persistência nada mais é do que persistir a conexão de um dado usuário para um mesmo servidor, porque a aplicação assim demanda, tá bom? Então, cookie persistence, né? Então seria um tipo de persistência, que foi o que eu comentei brevemente, vocês não precisam conhecer os detalhes disso, né, para o exame. A questão do SSL, né? Então fazer a intercepção, né, de interceptação das conexões criptografadas, fazer a decriptografia disso, enviar para o servidor, por exemplo, sem criptografia, isso é uma opção. Então, aqui mostrando nesse slide a questão do SSL com o BIG-IP não fazendo nada, né, em termos de manipulação. Então, o que acontece? O usuário, ele provavelmente está fazendo uma conexão HTTPS aqui, né, está usando o SSL, ou TLS. Qual que é a diferença de SSL e TLS? TLS é a evolução do SSL. Tá? Então, idealmente, as aplicações vão estar usando TLS, né? SSL já meio que mais não tão seguro, mas a gente continua falando SSL porque meio que ficou, né? Então, a gente fala muito ainda SSL, mas no fundo é TLS. Tá? Mas o que a gente tem que saber aqui é que a gente está falando de criptografia. Tá? Então, os dados são criptografados fim a fim. Esses dados, então, quando eles passam aqui pelo BIG-IP, eles estão criptografados. O BIG-IP não tem acesso a nada que está acima da camada 4. Até a camada 4 ele enxerga, porque não tem criptografia acontecendo ali, mas se ele tentar ler um cabeçalho HTTP, por exemplo, ele não vai conseguir, porque está tudo criptografado ali. Tá bom? Essa é uma opção que vocês têm no BIG-IP. O BIG-IP não precisa intervir ali ou tentar fazer a terminação do SSL, né, para ter acesso à camada 7, vai depender da aplicação que vocês estão trabalhando. Eu preciso ou não ter acesso à camada 7? Eu preciso, no BIG-IP eu digo, né? Então, eu vou ter que fazer a interceptação do SSL, eu vou ter que terminar a conexão SSL no BIG-IP, fazer a decriptografia para ter acesso aos elementos da camada 7. Tá? Se não é importante ter acesso a essa informação, eu simplesmente balanceio na camada 4, TCP ou UDP, e jogo, no caso só TCP, porque SSL não existe, né, em cima de UDP, e simplesmente jogo isso para o servidor criptografado mesmo, que é o exemplo que vocês estão vendo aí. Tá? Se eu quiser fazer a terminação do SSL, porque eu preciso ter acesso à camada 7 por algum motivo, por exemplo, eu preciso ler um cookie para tomar uma decisão de balanceamento ou persistência ou alguma coisa assim. Nesse caso, eu tenho que ter um perfil, né, um profile, que vai, então, terminar a conexão SSL no BIG-IP, e aí eu decido se eu quero reencriptar tudo para jogar para os servidores, ou se eu mando para os servidores sem criptografia, que é esse exemplo que vocês estão vendo aí. Então, existem as duas opções. O envio sem criptografia para o servidor tem algumas vantagens, né? Uma delas é você não precisa se preocupar com certificados SSL, né, no servidor. É uma coisa que vocês não teriam que se preocupar. E a outra é performance. O servidor não tem que lidar com criptografia, ele com certeza consegue processar os dados mais rápido, né, e responde mais rápido também. Então, você tem algum ganho de performance aí. Por outro lado, você perde segurança. Tudo bem que é dentro da sua rede, né, esse trecho aqui, mas às vezes não é uma opção. Vou dar um exemplo. Instituições financeiras, por exemplo, não podem operar dessa forma. É proibido, né, por uma série de normas que elas têm que seguir. Então, elas têm que criptografar tudo fim a fim. Né? Eu posso até terminar a criptografia no BIG-IP, mas eu tenho que reencriptar tudo e jogar para os servidores criptografados. Existem outras indústrias que também optam por não transmitir dados sem criptografia no lado do servidor. É uma questão de opção. No caso de indústria financeira, é uma obrigação, né, estabelecida por normas para proteger o consumidor. Outras indústrias, eventualmente, não precisam fazer isso, mas elas fazem por uma questão de segurança.
Então, se eu quiser reencriptar tudo, eu uso um profile server-side, né? Um profile no lado servidor. Então, o profile no lado cliente, ele termina a conexão SSL. Meu certificado, né, vai estar instalado no client SSL aqui. Né? Então, por exemplo, f5.com. Quando vocês acessam f5.com, tem um cadeadinho verde ali, certo? Isso é determinado por um certificado válido, que é usado para o processo de criptografia e etc. Nesse exemplo, o certificado estaria instalado aqui, nesse perfil, nessa configuração do Big IP, certo? E o profile de server, no lado do servidor, ele, na verdade, atua como se fosse um cliente falando com o servidor. Né? O servidor está aqui embaixo, o Big IP, nesse caso, ele emula um cliente. Né? Ele fala, ô servidor, vamos falar criptografia? Vamos. Ó, me manda aí seu certificado, então, e a gente vai, então, trocar as chaves, etc. É isso que o server SSL faz. Tá? Então, mas para vocês terem uma noção, tá bom? Então, isso eu comentei com vocês, né, vantagens da terminação, mais a questão de certificados. Você centraliza a gerência dos certificados em um único elemento na sua rede, que é o Big IP, em vez de ter que ficar gerenciando certificados, às vezes, em centenas de servidores diferentes, certo? Então, essa é uma das vantagens. Agora, se você for fazer criptografia também entre Big IP e servidor, vai ter que ter os certificados instalados no lado do servidor também. A vantagem é que esses certificados não precisam ser certificados válidos para o mundo externo. Né? Eles podem ser certificados gerados internamente pela própria empresa de vocês, com uma validade, às vezes, muito mais alta. Em vez de expirar, por exemplo, depois de 1 ano, ele pode valer por 10 anos. Enfim, cada um aí trabalha da forma como mais convém, né? E, finalmente, para a gente encerrar, então, aqui, vou encerrar nesse slide, que seria as opções de balanceamento de carga. E daí, na próxima sessão, eu vou explorar um pouco mais com vocês cada uma dessas opções. Na verdade, para o exame em si, ele não entra muito no mérito dos detalhes, né, de cada uma desses métodos, mas eu vou rapidamente passar com vocês na próxima sessão, tá bom? Então, na verdade, eu vou deixar para falar disso na próxima sessão, faz mais sentido. Né? Não faz nenhum sentido eu começar a falar disso agora, depois na próxima sessão voltar. Tá? Então, fica esse slide só para a gente encerrar. Seria, então, o gancho para a sessão que continua. Tá? Então, como eu comentei no começo, a ideia é ter mais sessões, não vão ser só 2, essa já é a segunda, né? Ainda tem muita coisa para a gente falar. Provavelmente vão ser 5 ou 6, ou quantas forem necessárias para a gente conseguir cobrir todo esse conteúdo, que é bastante coisa. Tá bom, pessoal? Olha, espero que vocês tenham gostado. É um tema complexo, né, como vocês podem ver, principalmente quando a gente está vindo da parte de redes, a gente não está muito acostumado nessa questão de aplicação, né, e, poxa, como que funciona isso daí, essa parte de persistência, por que que isso é tão necessário e assim por diante. Quem sabe a gente não faz a próxima sessão ao vivo? Para mim está um pouco complicado fazer ao vivo agora por causa da diferença de fuso, né? 4 horas de diferença para o Brasil, e foi por isso que eu optei por fazer a gravação aqui em vez de ao vivo, tá? Mas a gente pode tentar fazer a sessão, a próxima, a terceira, ao vivo. Vamos ver, tá bom? Depois eu divulgo isso no blog. E a gente vai, então, continuando esses talks aí até a gente acabar, esgotar o assunto. Tá bom? Bom, gente, agradeço aí a quem assistiu, né, quem está assistindo, e a gente, então, continua num próximo momento. Um abraço a todos e até a próxima.